Disse o rei de Sodoma a Abrão: dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. 22. Mas Abrão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui o céu e a terra. 23. E juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. 24. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens Aner, Escol e Manri, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Gênesis 15, 1. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. 2. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filho e herdeiro da minha casa ou Damasceno Eliezer. 3. Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. 4. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. 5. Então, conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. 6. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. 8. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? 9. Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. 10. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. 11. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. 12. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas a acometeram. 13. Então, lhe foi dito: sabe, com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. 14. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. 15. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. 16. Na 4ª geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. 17. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. 18. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. 19. O Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu. 20. O Eteu, o Ferezeu, os Refais. 21. O Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Gênesis 16, 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar. 2. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar aos meus filhos, toma, pois, a minha serva, e sim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. 3. Então, Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. 4. Ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. 5. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, Diz-me, querido. desposou-me. Julgue o Senhor incline-te. Sim, sim. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu de sua presença. 7. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. 8. Disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. 9. Então, lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. 10. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. 11. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste darás à luz um filho, a quem
lhe chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. 12. Ele será, entre os homens, como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos, contra ele, e habitará a fronteira a todos os seus irmãos. 13. Então, ela invocou o nome do Senhor, e lhe falava, tu és Deus que vê, pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. 14. Por isso, aquele poço se chama Bisma-ai-Roi, está entre Cádiz e Berede. 15. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão, a seu filho que lhe der Agar, chamou-lhe Ismael. 16. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Gênesis 17, 1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. 2. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. 3. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou. 4. Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. 5. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. 6. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de te farei nações, e reis procederão de ti. 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. 8. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. 9. Disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. 10. Esta é a minha aliança, e guardareis entre mim e vós e a tua descendência, todo macho entre vós será circuncidado. 11. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. 12. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. 13. Com efeito, será circuncidado nascido em tua casa e comprado por teu dinheiro, a minha aliança estará na vossa carne e será a aliança perpétua. 14. Incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. 15. Disse também Deus a Abraão, a Sara, e tua mulher já não lhe chamará Sarai, porém Sara. 16. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho, sim, eu abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. 17. Então, se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo, a um homem de 100 anos há de nascer um filho. Dará à luz Sara com seus 90 anos. 18. Disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de ti. 19. Deus lhe respondeu, de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, lhe chamarás Isaque, estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. 20. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, fá-lo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente, gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. 21. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, neste mesmo tempo, daqui a um ano. 22. E, finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, e levando-se. 23. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os de sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. 24. Tinha Abraão 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. 25. Ismael, seu filho, era de 13 anos, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. 26. Abraão e seu filho, Ismael, foram circuncidados no mesmo dia. 27. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Gênesis 18, 1. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. 2. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. 3. E disse,
passe do teu servo. 4. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. 5. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo, depois, seguireis avante. Responderam, faze como disseste. 6. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz o pão assado ao borralho. 7. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho, tenro e bom, e deu-o ao criado, que se apressou em prepará-lo. 8. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. 9. Então, lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. 10. Disse um deles, certamente voltarei a ti, daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando, à porta da tenda, atrás dele. 11. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. 12. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer. 13. Disse o Senhor a Abraão, porque se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda a luz, sendo velha. 14. Acaso, para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. 15. Então, Sara, receosa, o negou, dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste. 16. Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles, para os encaminhar. 17. Disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer. 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. 19. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. 20. Disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. 21. Disserei e verei-se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e, se assim não é, sabê-lo-ei. 22. Então, partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. 23. E, aproximando-se a ele, disse, destruirás o justo com o ímpio. 24. Se houver, porventura, 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram. 25. Longe de te fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não fará justiça ao juiz de toda a terra. 26. Então, disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. 27. Disse mais Abraão, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. 28. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade. Ele respondeu, não a destruirei se eu achar ali 45. 29. Disse-lhe ainda mais Abraão, e se, porventura, houver ali 40? Respondeu, não o farei por amor dos 40. 30. Insistiu, não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver, porventura, ali 30. Respondeu o Senhor, não o farei se eu encontrar ali 30. 31. Continuou Abraão, eis que me atrevi a falar ao Senhor, se, porventura, houver ali 20. Respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 20. 32. Disse ainda Abraão, não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez, se, porventura, houver ali 10. Respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos dezembros. 33. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Gênesis 19, 1. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra. 2. E disse-lhes, eis agora, meus senhores, vinde
para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés, levantai-vos eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles, não, passaremos a noite na praça. 3. Instou-lhes muito, e entraram em casa dele, deu-lhes um banquete, fez assar os pães asmos, e eles comeram. 4. Mas, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. 5. E chamaram por Ló e lhe disseram, onde estão os homens que, à noitinha, entraram em tua casa? Traze-os fora nós para que abusemos deles. 6. Saiu-lhes, então, Ló à porta, fechou após si 7 e lhes disse, rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. 8. Tenho 2 filhas, virgens, eu vou-las trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. 9. Eles, porém, disseram, retira-te daí. E acrescentaram, só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. 10. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. 11. E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. 12. Então, disseram os homens a Ló, tens aqui alguém mais dos teus genro, e teus filhos, e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar. 13. Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. 14. Então, saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse, levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. 15. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. 16. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram, e o puseram fora da cidade. 17. Havendo-os levado fora, disse um deles, livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. 18. Respondeu-lhes Ló, assim não, Senhor meu. 19. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando-me a vida, não posso escapar do monte, pois receio que o mal me apanhe, e eu morra. 20. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, porventura, não é pequena, e nela viverá a minha alma. 21. Disse-lhe, quanto a isso, estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. 22. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer, enquanto não tiveres chegado lá. Por isso, se chamou Zoar o nome da cidade. 23. Saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. 24. Então, fez o Senhor chover enxofre e fogo, da parte do Senhor, sobre Sodoma e Gomorra. 25. E subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. 26. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. 27. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. 28. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. 29. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. 30. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. 31. Então, a primogênita disse à mais moça, nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. 32. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. 33. Naquela noite, pois,
deram a beber vinho a seu pai, e, entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. 34. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: deitei-me, ontem, à noite, com o meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite, entra e deita-se com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. 35. De novo, pois, deram, aquela noite, a beber vinho a seu pai, e, entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. 36. E assim as duas filhas de Nó conceberam do próprio pai. 37. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe, é o pai dos Moabitas, até ao dia de hoje. 38. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Benjamim, é o pai dos filhos de Anú, até ao dia de hoje. Gênesis 21. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. 2. Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. 3. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. 4. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído, por isso, disse: Senhor, matarás até uma nação inocente. 5. Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã. E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência, foi que eu fiz isso. 6. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso, daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. 7. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. 8. Levantou-se Abimeleque de madrugada, e chamou todos os seus servos, e lhes contou todas estas coisas, e os homens ficaram muito atemorizados. 9. Então, chamou Abimeleque Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti, para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. 10. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazeres tal coisa? 11. Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. 12. Por outro lado, ela, de fato, é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. 13. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás, em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito: ele é meu irmão. 14. Então, Abimeleque tomou ovelhas e bois, e servos e servas e os deu a Abraão, e lhe restituiu a Sara, sua mulher. 15. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. 16. E a Sara disse: dei-me os ciclos de prata a teu irmão, será isto compensação por tudo, quanto se deu contigo, e perante todos estás justificada. 17. E, orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. 18. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Gênesis 21. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. 2. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado, de que Deus lhe falara. 3. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. 4. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. 5. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. 6. E disse Sara: Deus me dê motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. 7. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. 8. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. 9. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava
desejava não será herdeiro com Isaque, meu filho. 11. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. 12. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva, atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. 13. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. 14. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, andando errante pelo deserto de Berseba. 15. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos de 16, e, afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim, não verei morrer o menino, e, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está. 18. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. 19. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e, indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. 20. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. 21. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. 22. Por esse tempo, Abimeleque ficou, comandante do seu exército, disseram a Abraão, Deus é contigo em tudo o que fazes. 23. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que me não mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado daquela mesma bondade com que eu te tratei. 24. Respondeu Abraão, juro. 25. Nada obstante, Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhe haviam tomado à força. 26. Respondeu-lhe Abimeleque, não sei quem terá feito isso, também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. 27. Tomou Abraão ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. 28. Pôs Abraão à parte 7 cordeiras do rebanho. 29. Perguntou Abimeleque a Abraão, que significam as 7 cordeiras que puseste à parte. 30. Respondeu Abraão, receberás de minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. 31. Por isso, se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. 32. Assim, fizeram aliança em Berseba, levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. 33. Plantou Abraão Sim, meu amor. tamateiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. 34. E Diz, foi meu querido. Abraão, por muito